Tísica, pá. Que és um moderador e entrevistador muito adaptável, portanto, tu depois... Este cartão são sobre. Ele dá o mote. Ah, é? Este ano a tecnologia é diferente. Ok. Vamos pôr aqui assim, ver se isto pode ficar aqui em cima, nem é Sim, sim. Começa. Onde quiser. Tenho que puxar pela minha qualidade de doente. Isto depois pode pôr aqui. Creio que já podemos começar. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Festival Literário de Guimarães, o Humus. Este ano o festival tem como tema abrangente a história e vamos debater ao longo dos próximos dias, hoje, amanhã durante a tarde, também na próxima terça-feira, dia 12, vários temas ligados à história. Hoje e amanhã temas mais abrangentes. No dia 12, terça-feira, falaremos muito mais da relação de Raul Brandão com a história. Para esta noite temos dois convidados que naturalmente dispensam apresentações, ambos com obra publicada na área da história. José Pacheco Pereira com trabalho e muito, quer como colecionador, arquivista, bibliotecário de tudo o que é história contemporânea. Estivemos ao jantar a ouvir muitas histórias sobre esse trabalho de recolha incansável do José Pacheco Pereira, e o Rui Tavares, também com muito trabalho, nomeadamente num tema que eu acho muito interessante, que é a história da cultura. E esta noite nós vamos falar de um tema que gerou alguma polémica a propósito da ideia de se construir um museu dos descobrimentos em Lisboa, e lançou-se o debate sobre a questão de a palavra descobrimentos continuar a fazer sentido ou não, se deveria ser um museu da viagem, da descoberta, e a partir daí abriu-se uma discussão muito mais larga sobre até que ponto é legítimo olhar para a história com o contexto contemporâneo, com a nossa visão do mundo hoje em dia, se é preciso fazer uma revisitação da história, uma releitura da história, uma reinterpretação, qual o papel dos historiadores no enquadramento da história. Deve ser um enquadramento com base no contexto da época ou com base no contexto atual, e isso serviu de mote para esta mesa que se chama Descoberta ou Viagem, Revisitação da História, e nós vamos tentar conversar sobre esse debate, levá-lo um bocadinho mais longe, não ficar só pela questão do museu, que por certo não será o tema e o assunto mais interessante e mais importante para discutir, mas mais esta nossa relação com a história e como nós lidamos com o passado de Portugal. Eu ia começar porque nós democraticamente decidimos que era o Rui Tavares que iniciava as hostilidades, até porque eu quero agradecer ao José Pacheco Pereira, que está adoentado e está É uma gripe global. e que fará todos os possíveis por partilhá-lo connosco esta noite, portanto... É a globalização da gripe. Exato. Daqui por uns 3, 4 dias, quando estiverem gripados, podem dizer é do Pacheco Pereira, e isso é prestígio. É uma gripe com pedigree. Com grife. Uma gripe com grife especial. Rui, começar por ti e por esta... Eu li um artigo muito interessante teu sobre esta polémica em torno do museu, e tu mais interessado em discutir se é descobrimentos ou é descobertas, interessava-te a ti o que é que o museu queria dizer, o que é que ele queria contar, e depois de sabermos o que é que ele quer contar e quer dizer, vamos pensar no nome. E para ti, os documentos, o que se quer mostrar, tem que falar primeiro e depois é que vamos organizar
a nomenclatura e a forma como apresentamos essas coisas. Eu sei que tu, no caminho para cá, vieste a ler alguns documentos, também queres partilhar connosco sobre Guimarães. Sim, não são sobre Guimarães, mas eu estou a fazer um pequeno volume sobre o ano de 1759, não é? Esse ano terrível que começa com a execução dos Távoras e que acaba com a expulsão dos jesuítas e que, no caso daquele volume, acaba mais ainda com a finalização da escrita de um livro importante para a nossa história cultural e política que se chama Cartas sobre a Educação da Mocidade, escritas pelo Ribeiro Sanches, um português, cristão novo, de Penamacor, médico, que fugiu à Inquisição e depois tanto andou por essa Europa fora que acabou na corte da czarina Ana Ivanovna na Rússia. Portanto, o ano é este. Desde janeiro, quando os Távoras são executados, até novembro, dezembro, quando o Ribeiro Sanches, em Paris, acaba de escrever o seu livro. E como estou atrasado com os prazos, tive que vir a trabalhar no comboio, trouxe um grosso calhamaço sobre uma reforma que se iniciou nesse ano, a reforma dos estudos secundários ainda não Marquês de Pombal, nessa altura ainda só Sebastião José de Carvalho e Mel, dali a uns meses ia ser Conde de Oeiras, e há um grosso volume do Alberto Banha de Andrade de documentos, e fui procurar, como vinha a Guimarães, o que há sobre Guimarães. E como, respondendo à tua pergunta, o documento de facto tem que estar primeiro, e há uma dimensão da escrita historiográfica que é muito bem definida por um autor francês, o Roger Chartier, utilizando referências que vêm da Espanha do século XVII, do século de ouro. Fazer história é escutar os mortos com os olhos. É ler os documentos e, com os olhos, escutar o que é que os mortos nos dizem. Então, queria começar por vos ler um bocadinho de dois dos vossos mortos aqui de Guimarães. Recebe as notícias da reforma dos estudos, recebe uma carta que lhe pergunta quantos professores de latim é que há em Guimarães, que era importante para o rei Dom José saber quantos professores de latim é que poderia ter em cada cidade, vila, até a aldeia do reino, para eles começar a pagar ordenado, porque assim, em vez de eles cobrarem individualmente aos estudantes, às suas famílias, eles poderiam procurar os melhores estudantes sem ter que lhes cobrar dinheiro. E responde... É curioso, porque nessa altura queriam pagar aos professores, não é? Nessa altura queriam pagar aos professores. Havia ouro suficiente do Brasil para pagar, e João Machado da Essa, daqui de Guimarães, escreve a 16 de agosto de 1759 a responder a esta pergunta. E diz ele: os mestres de latim desta terra de Guimarães são atualmente 3. Ainda que haverá 2 meses eram 4. Um trazia 90 e tantos estudantes de latim, 2 outros mestres, 80 cada um, e o quarto trazia só 12. Eu sou de parecer que bastaria só um mestre de latim para Guimarães, ou quando muito, 2. Pois suposto que uma monarquia necessite de bons letrados, não tem necessidade de que siga muita gente os estudos. Não é preciso que muita... Não entenda Vossa Excelência por isto que eu seja como o imperador Lucínio, que chamava às ciências a peste pública e aos filósofos e oradores venenos das repúblicas. Porém, como a virtude consiste num meio, quisera que também nos estudos houvesse mediania e que este reino achasse certo o est modus in rebus do Horácio. Há maneiras de fazer as coisas. Não queiram ter demasiados estudantes. Mas não será fácil acabar isto com uma nação que sempre caminha por extremos, como se vê praticado todos os dias nas modas que vêm de França, chegando até ao excesso de se fazerem ridículos. E ainda em coisas de maior importância, pois pregadores há nesta corte que se prezam de muito eloquentes, que por imitar os franceses passam até ao extremo de não dizerem um latim no púlpito, o que se não há de encontrar naqueles oradores. Eu conheço muito bem que as letras são precisas para as repúblicas e para as monarquias, mas entendo devem ser sempre com proporção ao corpo, porque se necessita também da indústria nas artes, nos tratos, nos comércios e, mais que tudo, na lavoura. Pois tem descoberto melhores minas o arado do que as minas do Potosí e de Cerro Frio.
E mais que tudo no Alentejo, onde, trazendo as terras a pasto, apenas em algumas partes cultivam as que são precisas para pagar as pensões. E por isso, sempre me ri da sua universidade, a de Évora, que era dos jesuítas, iria ser fechada nesse mesmo ano, como também Manuel de Faria e Sousa. E para que Vossa Excelência não entenda que sou encarecido, repare nos inconvenientes que seguem dos muitos estudos. A lavoura, as fábricas e os mais ofícios mecânicos recebem o dano de não se poderem adiantar nunca. E continua, por algumas páginas, dizendo: em Guimarães temos professores de latim suficientes, até devíamos ter menos. Passado uns meses, alguém escreve aqui de Guimarães, deixem-me ver se acho, fazendo queixa de um professor que vinha de Braga. Ora, Como não? então, chama-se isto acusação anónima de professor de maus costumes. Isto é no ano seguinte, 1760. A Vossa Excelência se dá parte que o padre Valentim José da Cunha, clérigo de Evangelho natural de Roriz, da freguesia de São Martinho de Campo, arcebispado de Primaz de Braga. Este tal padre, pelo seu mau procedimento e costumes, o não tem o senhor arcebispo de Primaz de Braga admitido a ordens de missa. E vendo o dito padre que Sua Alteza Real o não admitia, se ausentou da dita cidade, saiu de Braga, e entrou a recorrer a Vossa Excelência, lhe concedesse licença para ensinar gramática e fez aposentos na vila de Guimarães, ensinando-a, a gramática e juntamente retórica, pondo editais nos lugares públicos da minha vila, dizendo que o estudo dava de graça, pela razão de Vossa Excelência lhe ter feito o ordenado, a fim de só adquirir estudantes. Alguns foram à dita aula e, vendo estes que o dito padre era de mau procedimento, que só frequentava casas de jogo, de onde continuamente estava metido, e para o referido jogo fazia vários calotes e outras coisas indignas e nocivas ao hábito clerical e principalmente a um mestre, que este não pode dar nem ensinar os bons costumes quando os não tem. O que é notório na minha vila de Guimarães, pois só lhes ensinava concílio e breviário e mais nada contra as ordens de Vossa Excelência e de Sua Majestade Fidelíssima. Este mesmo padre é conhecido na dita vila, que já pelo seu mau procedimento não acompanham com ele, e todos os estudantes se ausentaram, só ficaram 4. É de tão mau procedimento que na cidade de Braga foi achado com uma escada de noite ao pé de um convento que Sua Alteza Real o teve preso 4 meses. Namorou uma sobrinha de um solicitador. Na mesma cidade esteve preso 3 meses e acomodou a João Lopes, alugador da minha cidade, lhe pilhou uma mula, que obrigou por ela a Francisco Ferreira, da mesma cidade, 10 côvados de veludo. E por aí adiante, o padre Francisco Leitão roubou uma cana da Índia e um chapéu fino, a um ourives um anel de diamantes, etc, etc, etc. Agora ausentou-se, está em Lisboa, e, por misericórdia, se manda informar Vossa Excelência dos maus hábitos deste padre. Bem, escutar os mortos com os olhos tem a ver com isto. Tem a ver com coisas tão, se calhar, pequenas ou insignificantes como estas, mas coisas que todas elas têm sempre dentro, como as bonecas russas, coisas que são mais pequenas, mas às vezes são mais importantes ainda. A primeira carta fala-nos de um debate que é um debate perene em Portugal, quer dizer, que passa pelo Marquês de Pombal, pelo Passos Manuel, pelo Almeida Garrett, pela República, pelo Estado Novo, pela democratização. Como há de estar Portugal no mundo, como se há de Portugal valorizar ou desvalorizar. Quando digo valorizar ou desvalorizar, digo também em referência a um debate recente, mesmo de há poucos anos, do tempo da Troika, em que o que nós tínhamos em confronto eram 2 versões de um plano para o país, uma desvalorização interna pelos cortes nos salários, o outro uma desvalorização externa pela ruptura com o euro, emissão de uma nova moeda e desvalorização dessa moeda. 2 maneiras de ficar mais barato o que produzimos e de ficar mais competitivo nos mercados de exportação. Nesta altura, o debate é muito diferente. É como ter gente para lavrar a terra no reino, como ter gente para se expandir pelos domínios, pelo império. E não é um debate fácil de fazer. Portanto, neste mesmo ano, o Ribeiro Sanches, no fim do ano, escreve o tal Cartas sobre a Educação da Mocidade e tenta explicar que o império nos fazia mal. Que o império, como dava tantos recursos ao reino, fazia com que o reino, anestesiado, se descuidasse de se valorizar através do conhecimento, daquilo que nós hoje chamamos a qualificação, a capacitação das pessoas.
Um tema que depois vai aparecer no Antero de Quental e nas causas, nas causas da decadência dos povos peninsulares. E tudo isso encontramos numa carta mais ou menos desconhecida, ela está impressa, não é inédita, mas não muito estudada, aqui de Guimarães, de 16 de agosto de 1759. O fascínio da história, eu até diria, de certa forma, o sacerdócio da história tem de começar por estes documentos e por um contrato com aqueles documentos e um contrato com os leitores que nos permite fazer viagens da história para a política com uma relativa facilidade, ou seja, a história deve informar e informar as nossas atitudes sobre a política, porque se formos ignorantes da história, corremos o risco de ser perigosos na política, mas as viagens da política para a história são muito mais complicadas e devemos ter muito cuidado com elas, porque algumas delas são também perigosas. Ou seja, acho que é legítimo utilizar a história para informar as nossas opiniões políticas. Acho ilegítimo e complicado abusar da história para resolver as nossas pendências políticas. E se calhar com isso chegaria à pergunta sobre o museu. Embora, de facto, eu acho que é uma controvérsia que revela um bocadinho do país, mas, infelizmente, foi mais estéril do que precisaria de ser. Claro que Portugal é um país que vive muito cativo da sua relação com o seu passado e, nomeadamente, com esta época da expansão, das descobertas, dos descobrimentos. Ela é um pouco disso tudo. O que eu dizia na crónica é que, claro que há descobertas científicas, claro que há descobrimentos de territórios, claro que há, se formos a ler os títulos dos reis de Portugal naquela altura, há conquista, há expansão, há comércio, há trato dos viventes, comércio de escravos. Naquela altura, ninguém escondia nenhuma das partes dessa muito complexa dinâmica que entre os inícios do século XV e ontem, basicamente ontem, foi a dinâmica estruturante da história de Portugal. Até 75. É ontem. Se pegarmos, se quisermos fazer um museu que é só das descobertas, escondendo o resto, estamos a faltar à história. Se escolhermos fazer um museu que seja só da escravatura, faltando ao Pedro Nunes, ou Damião de Góis, ou Garcia da Horta, também estamos a faltar à história. E, portanto, a minha sugestão era, de facto, a de que, primeiro, pensássemos o que é que queremos ter nesse museu. E acho que devemos querer ter tudo. Tudo o que àquela época diz respeito. E depois, construamos o nome a partir daí. Se o museu for na Ribeira das Naus, chamemos-lhe Museu da Ribeira das Naus. Não pode haver até um nome mais bonito. Se for noutro sítio qualquer que não tenha um nome tão bonito, a minha sugestão é que lhe chamemos Mendes. Seria o Museu da Expansão, das Navegações, dos Descobrimentos e da Escravatura. E que dava um bom acrónimo, porque Mendes é um nome que andou aí muito por esses continentes todos, do lado dos conquistadores, dos navegadores, dos escravos, daqueles que tomaram o nome português, dos judeus que andaram fugidos. E, portanto, Mendes, Museu da Expansão, das Navegações, dos Descobrimentos e da Escravatura. É a primeira vez que eu faço a proposta em público, nunca a fiz, porque sei que o problema nestas controvérsias também é, a partir do momento em que um tipo faz uma proposta, a seguir é fácil acabar com ela. Mas, se calhar, essa é uma maneira mais produtiva de fazermos esse debate que muito rapidamente descambou para chamarmos politicamente corretos a uns, fascistas a outros, idiotas de parte a parte, e esse não é um debate que nos faça avançar com a nossa história. José Pacheco Pereira, é esta questão que o Rui trouxe da ligação entre a política e a história e como é perigoso, muitas das vezes, utilizar a história para servir a política, faz-me lembrar, eu ouvi, no final do mês passado, a propósito dos 20 anos do Bloco de Esquerda, o José Adelino Maltês a vociferar com o facto de haver uma nova vaga de historiadores próximos do Bloco, muito à esquerda, que estariam a tomar conta do que eram os manuais de história e a passar uma determinada
leitura da história que isso seria perigoso. Poderia ouvir também que há historiadores mais à direita, muito próximos do Observador, também com essa visão, mas num outro polo. Estamos efetivamente a viver um tempo em que a história está assim, o estudo da história está assim tão interessante e vivo, que tem estas cliques políticas e se faça uma releitura e uma reinterpretação da história? Bom, em primeiro lugar, queria pedir desculpa por este estado um pouco, ter uma nuvem à volta de mim portanto, falar com uma voz estranha e espero que não pensar de forma estranha. A relação entre a história e a política é umbilical, ou seja, a história, na maioria dos grandes momentos políticos, serve como legitimação. Isso significa que já não estamos só a falar da história, estamos a falar de uma interpretação da história que se destina a legitimar um certo tipo de ação política. Por exemplo, esses historiadores à direita do Observador e companhia têm uma visão benigna, por exemplo, dos anos do salazarismo. Fazem aquelas contabilidades bizarras do género só matou estes, só prendeu estes e, de facto, os números, em comparação com o que aconteceu em Espanha, ou com o que aconteceu na Itália, ou com o que aconteceu na Alemanha, parecem muito mais pequenos. Claro que há um pequeno problema, é que nunca incluem a guerra colonial. E ao não incluírem a guerra colonial, e não incluírem, aliás, as violências coloniais, que atravessam todo o período do Estado Novo, os massacres na Guiné, os massacres em Santo Tomé e Príncipe, de facto o número de mortes parece relativamente pequeno. Só que isso não é critério, porque não entram em conta, por exemplo, com uma das coisas que nós estivemos a falar ao jantar, com a circunstância de uma geração, ou quase duas gerações de portugueses, nunca poderem ter lido um jornal em liberdade. E isso não tem comparação com outros países. Com exceção da União Soviética, não há na Europa do século XX nenhum país que tenha tido uma censura continuada aliás, ela já começou antes de 1926, mas desde 1926 até ao próprio dia 25 de Abril, em que houve tentativa de fazer censura aos jornais, e significa que mais do que uma geração viveu sem nunca ter conhecido verdadeiramente a liberdade e sem nunca ter tido o direito que o Salazar, que tem uma série de textos muito perspicazes sobre a censura, um deles é que tem aquela célebre frase, aquilo que não sabemos em política não existe, o que é de facto também outra frase também é, em Portugal só há um tipo de pessoas que possa ler tudo, que são os censores. Portanto, durante 48 anos, nós tivemos um condicionamento muito eficaz, porque é um condicionamento que não se restringe ao político, mas abrange todos os aspectos, cultural, económico, social, costumes, no seu conjunto, que faz com que, verdadeiramente, os portugueses não pudessem ser cosmopolitas, a não ser que saíssem de cá, não pudessem, se não ter recursos, a não saber a maioria das coisas que aconteceram. Claro que há um período de adjornamento na vida política, que é a partir de 68, mais ou menos dos anos 60. Mas mesmo no plano político, há sempre um atraso histórico. Por exemplo, muitos dos independentes que saíram do PCP correspondem, do ponto de vista histórico e filosófico, à geração, e político, à geração que saiu do Partido Comunista Inglês nos anos depois da invasão da Hungria. Portanto, há um enorme atraso, há uma decalagem entre os temas, as posições e tudo em relação a muitos acontecimentos. E, portanto, a história anda devagar ou depressa em função do contexto mais geral da vida política. Esta história perceptível pelas pessoas. Agora, o Estado Novo, do primeiro dia ao último dia, usou a história como fator de legitimação. Na parte final, essencialmente à volta do Império Colonial, que já não se chamava Império, porque há também aquele mecanismo orwelliano que é mudar os nomes das coisas. Deixou de ser colónias para passar a ser ultramar. E o que acontece é que esse mecanismo orwelliano de classificar as coisas
de lhe dar um nome diferente. A censura, por exemplo, não permitia a publicação de notícias de suicídios. O que acontecia é que as notícias eram de quedas a poços ou acidentes com armas de fogo. Portanto, este mecanismo permanente de ocultação da realidade, que tem um aspecto, de facto, muito eficaz por ser tão longo, o facto do período ser muito longo é muito significativo, porque significa que há gerações inteiras que verdadeiramente nunca tiverem um acesso que não fosse mediado pela censura aos acontecimentos. Este mecanismo criou-nos uma disfunção quanto à nossa percepção do tempo histórico em relação ao que acontecia fora de Portugal. Mesmo a oposição, mesmo o PCP, mesmo os movimentos e partidos mais radicais da extrema-esquerda, permanecem com esta relativa disfunção. Quando há polémicas que nos outros países já eram relevantes, por exemplo, em França, nós até há poucos anos o padrão era francês, em Portugal só chegam muito mais tarde. Portanto, a lentidão ou a pressa da percepção histórica e da percepção do mundo varia muito com a ação política e, se a história funciona como um mecanismo de legitimação, então ela condiciona a nossa percepção. É preciso ter em conta que não é apenas o salazarismo e o Estado Novo que usou a história como mecanismo de legitimação. Quando eu e o César Oliveira fomos pioneiros da história do movimento operário da Primeira República, quando publicámos os primeiros livros havia uma ruptura da memória. Ou seja, eu próprio lembro-me com enorme surpresa saber que havia partidos políticos da Primeira República, entre os quais o Partido Comunista, saber que havia greves, saber que havia um diário sindicalista, que era a Batalha, e saber depois também outra coisa, que era o que estava clandestino dentro desses jornais, porque eu pude consultar jornais que não estavam abertos desde 1926. E o que é que caía de dentro? Caía, por exemplo, propaganda anticoncepcional, com o nome de propaganda antimalthusiana. Portanto, havia... o que acontece é que houve uma ruptura muito eficaz da memória. E quando eu e o César publicámos os primeiros, ele mais voltado para a história da Primeira República e eu para a história do movimento comunista e anarquista, os livros tiveram um enorme impacto, porque subitamente as pessoas descobriam uma parte da história portuguesa. Mas uma parte desse impacto é porque esses livros foram escritos contra não só a historiografia do Estado Novo, mas a historiografia do PCP. Por uma razão, na historiografia do PCP, que podem encontrar nas obras do Augusto Costa Dias, enfim, numa série de... Mesmo até nas primeiras edições de alguns textos clássicos de escritores comunistas, havia uma enorme preocupação em não romper a unidade nacional da oposição e, por isso, greves, conflitos sociais eram mal vistos e não eram tratados. Se repararem, até ao momento em que nós publicámos os livros, por exemplo, muitos textos que eram importantes para perceber a Primeira República e os conflitos sociais da Primeira República estavam abafados. E houve depois uma tentativa de adjornamento por parte do PCP, feita em grande parte por Virgínia Moura, que publicou alguns textos do Bento Gonçalves, censurados. O que também é interessante. Os textos e são publicados um bocado, aliás, ela própria o disse, em resposta àquilo que eles achavam que era a nossa manipulação da história. Havia uma ideia na oposição que a lembrança desses tempos do passado prejudicava a unidade que era fundamental para combater o salazarismo. Se nós começarmos a falar de greves, de lutas de operários, de patrões, isso rompia uma unidade que era uma unidade fundamental na luta contra o salazarismo. Portanto, aí também a história era instrumental. A história não falava, por exemplo, a história tinha um tratamento muito positivo da Primeira República. E tudo aquilo que na Primeira República tinha sido perseguições, violências, prisões maciças, como aconteceu logo a seguir, em 1910, em 1911, quando as primeiras greves dos trabalhadores rurais, houve pessoas que foram presas porque se recusaram a tirar o chapéu quando passava a bandeira da República ou quando se cantava a portuguesa. Portanto, há um ambiente, em grande parte, patrulhado por organizações paramilitares, como a Formiga Branca e outras ligadas ao Partido Republicano, que um dos seus aspectos era serem antissindicalistas. Portanto, quando nós falávamos destes aspectos da Primeira República, nós punhamos em causa uma imagem, em grande parte,
mirífica do que tinha sido a Primeira República, mas que a historiografia da oposição não queria pôr em causa para não pôr os republicanos históricos em conflito com os comunistas. E foi um período complicado, porque foi necessário, de facto, abrir o debate sobre estas matérias para que se começasse a ter uma visão mais equilibrada, mesmo dentro da história da oposição. E, por exemplo, quando partidos que tinham uma história oficial, como é o caso do PCP, o PCP tem um problema que nunca conseguiu superar, que é ter uma história oficial. E quando se tem uma história oficial, nunca há uma verdadeira atenção pelo estudo documental. Porque quando a gente vai estudar, nada encaixa. Por exemplo, os textos do Bento Gonçalves. Quem salvou os célebres textos do Bento Gonçalves, do Tarrafal, escritos em sacos de cimento no Tarrafal, foi a Legião Portuguesa. A Legião Portuguesa apreendeu esses textos no Tarrafal e publicou-os num boletim da própria Legião. Ou seja, neste caso, os originais não estavam na posse nem do PCP, nem de nenhuma área da oposição. Estavam na posse da Legião e os textos foram reproduzidos a partir dessas edições da Legião Portuguesa. Só com um pequeno problema. Faltam os textos em que o Bento Gonçalves se refere ao período entre 1939 e 1941, ou seja, o período do Pacto Germano-Soviético. Porque esse período do Pacto Germano-Soviético corresponde a algo de muito politicamente engolível nos dias de hoje. Porque durante esse período, objetivamente, com aquela ideia da guerra imperialista entre os aliados e os alemães, em que eram os dois colocados no mesmo paralelo, chega a haver quase, há um artigo do Cunhal não assinado, num boletim chamado Em Frente, que é um boletim maldito apenas por isto, é um boletim formal e oficial do Comitê Central do Partido Comunista, editado num período em que o Avante se deixou de editar. Portanto, não é uma publicação de dissidentes, é o jornal oficial naquele período. Quando os alemães invadiram a França, como aliás num artigo que o Cunhal escreveu também para o Sol, percebe-se uma simpatia pelo facto da França ter sido derrotada. O que se compreende à luz do contexto político da época. É evidente que isto nos dias de hoje passa por ser uma simpatia com os alemães. E, num certo sentido, era. Claro que depois de 1941, quando os alemães invadem a União Soviética, muda logo tudo. Mas este período tornou-se maldito. Portanto, a manipulação da história, documental, diretamente política, é uma constante da ação política contra a qual os historiadores têm que defender a autonomia do conhecimento histórico. E se pensam que era simples na altura, não eram. As pessoas eram insultadas, agentes da CIA e coisas assim do género, por querer. Eu lembro-me uma vez, a primeira vez que se discutiu a história do PCP numa universidade, foi num colóquio precursor organizado por António Costa Pinto sobre o fascismo na Faculdade de Letras. Metade das salas sempre a andar à pancada com a outra metade. Exatamente, foi por milímetros. Porquê? Porque eu começava um texto, que é o primeiro texto publicado sobre a história do PCP, começava, o PCP é a instituição política mais antiga de Portugal, depois da maçonaria. E eles achavam que esta comparação era um insulto. E lembra, foram chamar o Piteira às aulas e o Madureira e tudo. Foi uma cena... São coisas que hoje são absolutamente triviais. Mas é como se a gente partisse um vaso de cristal. Portanto, a história é evidente que isso não deixou de condicionar. É evidente que há historiadores ligados ao Bloco de Esquerda, que a única referência deve ser com o Fernando Rosas, que são acusados de ter, muitas vezes, interpretações esquerdistas sobre a história. Mas, por exemplo, o Fernando Rosas escreveu um dos melhores livros sobre o salazarismo, com um conhecimento interior profundo das divisões dentro dos movimentos que deram origem ao Estado Novo, e é um livro que se sustenta por si só, independentemente depois de poder haver um ou outro texto mais politicamente motivado, principalmente em relação à história colonial, que remete também para a discussão sobre se o Museu é das Descobertas ou é o Mendes ou outra coisa qualquer. Mas, muito pior
É, por exemplo, a retomada das teses salazaristas sobre a Primeira República, que foram feitas pelo Vasco Polivalente, por Rui Ramos, que retomaram as teses que a Primeira República era um regime não democrático. De facto, à luz dos dias de hoje, é um regime pouco democrático. Mas se a gente se colocar no contexto, a coisa não é assim tão simples. E depois, uma subvalorização sistemática da violência institucionalizada no período do salazarismo. E isso é violência de todo o género. Violência, por exemplo, nos costumes é muito relevante. No papel da mulher, já que hoje é o Dia da Mulher, é muito relevante. As mulheres não podiam ter acesso a certas profissões. As mulheres de certas profissões não podiam casar sem autorização. As enfermeiras não podiam casar sem autorização. Os chefes de família eram os homens. As mulheres não podiam ser chefes de família. Para poderem sair ao estrangeiro tinham que pedir autorização para ter um passaporte. Há todo um conjunto. O direito de voto, já mesmo na Primeira República, era escassíssimo. E depois durou muito tempo até se consolidar o direito de voto das mulheres. Portanto, a história do passado, a única coisa que eu não faço é futurismo. Ou seja, se me perguntar o que acontece amanhã, eu digo que é mais provável que aconteça alguma coisa que a gente nunca espera. Porque a história é surpresa desse ponto de vista. Sobre o passado, a gente pode construir um discurso em grande parte fundamentado na documentação. Agora, a documentação é toda incómoda. A documentação é, para a sua própria natureza, incómoda. Principalmente quando há histórias oficiais. Eu, às vezes, irrito os meus companheiros de partido mostrando um cartaz do PPD que diz o PPD é de centro-esquerda, que é um cartaz de 75. Ou então os primeiros números do jornal da JSD que se chamava Pelo Socialismo. E tinha artigos sobre o Marx. E o Dirigido Engels. pelo Paulo Portas. Dirigido pelo Paulo Portas. Eu, como tenho os arquivos de Sá Carneiro, aí tinha uma longa história para contar quanto ao papel do Portas nessa época. E quem ler os discursos do Sá Carneiro nota essa carga de O Sá centro-esquerda. Carneiro, o Sá Carneiro, eu vou, aliás, apresentar os arquivos de Sá Carneiro na Lusófona para a semana, no Porto. O Sá Carneiro é um homem com uma formação política e ideológica muito consistente, que tem várias origens. Uma delas é a doutrina social da Igreja. Outra tradição é da social-democracia moderada, alemã. E outra tradição é o liberalismo político português, do Alexandre Colano, do Almeida Garrett. São tradições sólidas, de tal maneira que, quando nós olhamos para os discursos que ele escreve, e que estão lá no arquivo, nós verificamos que ele, à medida que vai corrigindo as diferentes versões, vai sempre valorizando os aspectos ideológicos do discurso, contrariamente ao que se podia fazer hoje. Ele risca e acrescenta uma frase que acentua o caráter ideológico. E as pessoas dizem, porque isso era no contexto de 74, 75, todos tinham que ser à esquerda. Mas não é. É muito claro que não é. Por exemplo, as páginas sobre o trabalho e o valor do trabalho, que são diretamente subsidiárias da doutrina social da Igreja, hoje, face à enorme ignorância que existe nos dias de hoje, se eu as publicar, parecem coisas do Bloco de Esquerda. Não, são melhores que as do Bloco de Esquerda, mas parecem. Porquê? Porque a ignorância face a estas coisas, e, no entanto, elas são canónicas no Sá Carneiro e são canónicas na doutrina social da Igreja. A valorização do trabalho em si, por exemplo, parece hoje uma coisa marxista. Não é. Não é. A noção de trabalho não é uma noção transcendental, não é uma noção que possa ser entendida apenas como uma relação habitual entre o capital de trabalho e a relação de exploração de que falava Marx. Não são páginas marxistas. São páginas muito rigorosas do ponto de vista do cânon político e ideológico, mas que hoje pareciam de um enorme esquerdismo. O Sá Carneiro tem muitas páginas, mesmo até praticamente ao governo da AD, sobre a necessidade de equilibrar os poderes dos trabalhadores e dos patrões. Muito claras. Quer dizer, é uma relação profundamente desigual e nós temos que fazer tudo para criar um equilíbrio nessa relação.
E, portanto, ele... mas quem disse Sá Carneiro, outros, o Pedro Roseta também tem uma consciência, aliás, é preciso ver que o símbolo do PPD, as três setas, vem diretamente da social-democracia alemã contra os nazis. Os nazis desenhavam numa parede uma cruz gamada e os sociais-democratas iam lá estragá-la com três setas. E, portanto, essa é a origem das três setas. E que, evidentemente, hoje a maioria dos militantes não faz a mínima ideia do que é. Mas eu não sou muito complacente com a ignorância. Confesso que acho que nós hoje somos muito complacentes com a ignorância. Nunca mais me esqueço, e com isto termino, o Medeiros Ferreira. Uma vez foi entrevistado por uma jornalista e às tantas disse: isso é um verdadeiro nó górdio. E a jornalista ficou a olhar para ele e perguntou-lhe o que era um nó górdio. E ele ficou danado e respondeu: se não sabe, devia saber. E num certo sentido, eu não digo que em relação ao nó górdio, isso pode ter sido injusto, a maioria das pessoas não sabe a história do nó górdio, mas com o incremento da ignorância, com a perda de duas fontes importantes do saber, nem sequer erudito, o saber comum. Os deputados do Camilo, que o Camilo goza nos livros, conheciam Tucídides, quer dizer, tinham uma cultura clássica muito significativa, e nós perdemos duas fontes importantes da nossa relação com o nosso passado. Uma é a cultura greco-latina e outra é a Bíblia. As duas coisas davam-nos imensas histórias. É por isso que eu acho que pôr as criancinhas no ensino secundário a ler os Maias é um exercício de completo masoquismo. Para já, mais de metade das palavras eles não sabem o que significa. E depois, praticamente todas as metáforas e todas as histórias não sabem eles, nem sabem os professores, já em muitos casos. Histórias que vêm da Bíblia, histórias que vêm da mitologia clássica. E isso é uma das coisas que nos empobrece na relação com o mundo. A história não nos ensina nunca a evitar fazer asneiras. Não, isso é verdadeiramente a gente faz sempre as mesmas asneiras. Não é a história que nos impede, mas mais vale sabê-la do que não sabê-la. E, acima de tudo, dá-nos empowerment nas relações uns com os outros. Saber mais dá empowerment. E isso também é válido em relação à experiência da história. É curioso ter falado no Camilo, estava a lembrar o Calixto Eloy, que é o personagem que o Camilo cria na Queda de um Anjo. É um tipo que, apesar de, aos olhos do leitor, passar por um idiota, é um idiota muito Já lido. o conselheiro Acácio não é a mesma coisa. Não sabia qual era a diferença entre a costa ocidental da África e a costa oriental e não sabia de onde estava Moçambique. E, quando interrogado pela oposição, respondeu: para ser um bom patriota não é preciso saber geografia. Esse está mais conforme com os tempos. Exato. E lembrei-me também de uma outra questão, porque a minha relação é mais com os livros, quando falava da questão do Pacto Germano-Soviético dos anos 39 a 41 e essa simpatia do PC com a Alemanha, uma coisa que pouca gente sabe. O Jorge Amado, que é uma figura muito querida pela esquerda e um símbolo. Os Capitães da Areia fazem parte do universo literário de muita gente de esquerda. No início, escreveu a defender o regime de Hitler e a ver virtudes. É um facto que mais tarde acabou por reconhecer que aquilo não era um caminho aceitável, mas no início viu virtudes e escreveu sobre o assunto e defendeu o regime hitleriano nos primeiros anos. E isso é algo que é absolutamente desconhecido e que também, para a mitologia do próprio Jorge Amado, muitas das vezes convém que não seja sequer referido. Tu, enquanto historiador, sentes que há, muitas das vezes, esta relação ambígua com os documentos e há uns documentos que se valorizam mais, outros menos, quando determinados historiadores estão a trabalhar? Tu sentes isso quando lês o trabalho de alguns dos teus colegas? Bem, eu sinto que se isso for um risco, isso deve ser evitado pelas regras da arte e pelo próprio compromisso ético do historiador.
se calhar responderia à pergunta contando uma história que tem a ver com aquilo de que o Pacheco Pereira falou. Eu venho de uma família, há bocadinho vinhamos a falar isto enquanto caminhávamos para cá, metade comunista, metade protestante, para simplificar. E a metade comunista é a que mais influenciou na minha infância politicamente, e a certa altura cheguei à conclusão que eu não podia simplesmente ter as mesmas ideias que a minha família, porque eu tinha um colega de turma que era monárquico, porque a família dele era monárquica, e eu olhando para ele pensei, espera lá, mas eu sou como ele. Na verdade, a continuar assim serei comunista, porque a família é comunista. Fui por uma biblioteca municipal ler e descobri a literatura anarquista, que tinha duas características muito sedutoras. Por um lado, sendo igualmente revolucionária de esquerda, era anti-marxista, anti-bolchevique, e tinha permitia desmontar uma boa parte dos argumentos. Aliás, eu fui ler essa literatura anarquista acreditando, como acreditavam os meus irmãos, os meus tios, que os anarquistas eram todos uns tontos, eram todos uns idiotas, não percebiam nada de nada, porque não eram científicos e por aí adiante. Pelo contrário, fiquei cativado. Um dia, em Lisboa, na Feira do Livro, isto era 88, encontro os senhores muito velhinhos a vender a Batalha, de que o José Pacheco Pereira falou há bocado, que fez agora, a semana passada, ou há 2 semanas, 100 anos. Portanto, editada pela primeira vez em 23 de fevereiro de 1919. E eu demorei tempo a perceber que estava em face de outros anarquistas que também existiam, que havia, que eram de carne e osso. Eu achava que só existiam nos livros, que tinham completamente deixado de existir. Não conheci o Emílio Santana, que foi a grande alma por trás da ressurreição da Batalha, que tinha sido editada na clandestinidade até aos anos 30, depois o anarquismo português foi dizimado, muitos deles morreram no Tarrafal, reencontraram-se uma boa parte daquela geração a seguir ao 25 de Abril. Lembro, depois comecei a ir à redação da Batalha, que era na Mouraria, aos sábados, e encontrar algumas daquelas pessoas de 80 anos, 90 anos, o José de Brito, que era um imigrante português do Algarve, tinha ido com 13 anos para a Argentina, que aos 17 anos se tinha tornado anarquista, e ele tinha a idade do século, ou por aí, 1900, 1901, por aí, e contava coisas para eu tinha 17 anos na altura, e era extraordinário estar em face de uma pessoa que me parecia um pedaço de história viva, que falava de décadas da sua vida como eu falaria de 3 meses de um trabalho de verão ou de uma coisa desse género. Sim, lembro-me quando na Argentina eu estava desempregado, era um desempregado profissional, porque andávamos sempre de comboio, e quando nos diziam há desemprego na cidade tal, os outros vinham de lá, nós íamos para lá para fazer agitação. Depois passou para o Uruguai, esteve envolvido numa revolta lá, foi para o Paraguai, e de lá veio para Portugal, mas já chegou durante a ditadura, não conheceu mais nenhum anarquista. Aliás, ele falava agalegado, porque era daqueles portugueses que tinha vivido em país hispanófono, e por causa disso falava sempre misturado, uma mistura um portunhol, um galego, luso-castelhano. Outras pessoas, como uma Lígia, que tinha aprendido Esperanto na escola oficina número 1 da Graça, que por acaso era na mesma colina onde eu estudava, porque eu estudava na Penha de França, na escola Luísa Guzmão. Com a Maria Machado. Maria Machado foi professora nessa escola. Na Luísa Guzmão também, mas eu não tive aulas com ela. E esta gente não é outro mundo. Ou seja, um mundo diferente daquele que o Pacheco Pereira descreveu para o Estado Novo, um mundo muito mais sincronizado com o que estava a acontecer no resto do mundo. Porque, de facto, a República perseguiu-os e fechou-lhes as revistas, como a Terra Livre, do Neno Vasco e outros, mas o pluralismo interno e a dissensão dentro da República fazia com que eles faziam o que faziam os outros europeus da época, mais ou menos. As coisas não chegavam com aquele atraso todo. Os movimentos de planeamento familiar, contracepcionais, o naturismo, a ecologia, o esperantismo e por aí adiante. E depois, de repente, há aqueles 48 anos em que os meus pais nasceram, que só vieram a ver democracia quando tinham a idade que eu tenho hoje, que tenho 46 anos.
meu pai é de 29, a minha mãe de 31. Anos esses que nós ainda não superámos. Reparem que só em 2022 é que nós vamos ter mais dias de democracia do que aquilo que tivemos de ditadura. E isto impressiona bastante. Desviei-me um bocadinho, mas queria voltar a dizer que a minha amizade por estes anarquistas e a minha influência pessoal deles levou-me a não estudar História Contemporânea. Quando eu acabei o curso de licenciatura na Nova, onde tive alguns excelentes professores, como o José Matoso, o António Espanha e o Fernando Rosas, entre outros, a Fátima Bonifácio, o Medeiros Ferreira, o Luís Cruz, que já morreu. Tive uma reunião com o Fernando Rosas em que ele convidava alguns alunos para irem fazer o mestrado de História Contemporânea. E cheguei a brincar um bocadinho com a ideia de fazer qualquer coisa sobre a Guerra Civil de Espanha, que me fascinava. Só que eu tinha parte na Guerra Civil de Espanha, eu tinha simpatia. Eu torcia por alguém na Guerra Civil de Espanha, que era pelos anarquistas, era pelo lado da República, e dentro do lado da República, ou do lado antifascista, pelos anarquistas contra os stalinistas com quem eles andaram aos tiros em Barcelona. Tinha lido Orwell, a homenagem à Catalunha, portanto eu já tinha parte. E decidi retrair-me, não tinha, acho eu, a maturidade suficiente para ir estudar uma época. Outros fizeram-no e fizeram-no bem. Eu é que decidi prescindir disso e ir estudar o pombalismo, também por influência do António Espanha, que era o professor que mais me influenciou nessa altura, mas pombalismo esse que já podia finalmente nos anos 90 ser estudado sem ser só na ótica do pró-pombalismo ou do anti-pombalismo. E isso era um enorme descanso, porque permitia mergulhar mais profundamente nos documentos, sentir-lhes o mistério, porque muitas das coisas que numa primeira abordagem se encontram quando vamos ler censuras do pombalismo, passei muito tempo a ler censura do pombalismo, muitas das coisas eu não as entendia, não entendia quais eram aquelas polémicas. Umas soavam-me a qualquer coisa, o jansenismo, o probabilismo, mas mesmo as polémicas sociais entre Janotas e Peraltas, todo aquele tipo de coisas, elas eram um bocadinho como a leitura dos Maias, e eu aqui discordo do Pacheco Pereira, porque eu acho que o facto de não se entender tudo é o que nos faz prosseguir na leitura. Às vezes é melhor não entender tudo, é o que nos impele a seguir adiante. Mas no pombalismo eu podia estar à vontade, sabia que conseguia cumprir com o meu contrato com os documentos e com o meu contrato com os leitores, que são no fundo os dois contratos que definem o historiador. Dizer ao leitor, quando é especulativo, quando temos uma lacuna por preencher e vamos ter que usar a imaginação, é porque é uma lacuna e vamos preenchê-la com a imaginação. Quando queremos fazer história contrafactual, imaginar como é que seria Lisboa e como é que seria a política do século XVIII se não tivesse havido terremoto, dizemos, este capítulo vai ser mentira. Tudo isto é mentira porque houve terremoto. Mas é interessante explorar esta mentira de fazer de conta que não houve terremoto para imaginarmos, para percebermos, fundamentalmente, qual é a importância política também do terremoto. Isto tudo era mais fácil de fazer escapando precisamente a essas guerras que são importantes, que não são de alecrim e manjerona, entre historiadores principalmente contemporaneístas. Então, evitando-as, havia outras guerras importantes e que são ainda importantes hoje em dia. E se calhar com elas terminaria. Uma delas tem a ver com a questão central desta época, que é saber se há estrangeirados ou não e qual é a importância que os estrangeirados têm para a construção de uma, eu diria, de uma visão histórica de Portugal. Ou seja, para uma construção de um destino político alternativo para Portugal. O António Sérgio, no século XX, recuperou esta ideia dos estrangeirados, que era um termo que nunca tinha sido utilizado na acessão que ele lhe dava, uma acessão positiva dos que tinham estado fora, como o Ribeiro Sanches, como o próprio Pombal, que tinha sido embaixador em Londres e em Viena, e, portanto, que tinham trazido o reformismo das luzes para Portugal, acabando por, durante aquela década, esta de que estamos a falar, a partir daquele ano de 1759 que eu citei aqui,
ser um daqueles momentos, como o 25 de Abril e outros, em que o relógio português, de certa forma, dá um pulo e, de repente, somos nós que marcamos a história dos outros, em vez de ser ao contrário. Se abrirmos um livro de um historiador italiano, Franco Venturi, se chama Settecento Riformatore, é um grande livro sobre as reformas do século XVIII. Primeiro capítulo chama-se nem mais nem menos do que Delle cose del Portogallo, as coisas de Portugal. Porque, de repente, 1759, 60, 61, Portugal, que já tinha aparecido por causa do terremoto de Lisboa, era o país que tinha expulsado os jesuítas. Isso mais ninguém tinha feito. O Papa andou atrasado em relação a isso, e a França e a Espanha, tudo. Portanto, de repente, Portugal, como no 25 de Abril e em algumas outras poucas fases da nossa história moderna, andava à frente do resto dos acontecimentos da Europa. E, portanto, abria-se ali uma outra janela. Nessa janela tinham preponderância os tais estrangeirados de que o século XVIII, a que o século XVIII nunca se referiu assim, a que o século XIX nunca se referiu assim, antes pejorativamente, mas que o António Sérgio, no seu afã de dizer aos seus contemporâneos que Portugal, comparar-se com o estrangeiro, não era mau, era bom, que o que era provinciano não era Portugal comparar-se com o estrangeiro, o que era provinciano era evitar a comparação com o estrangeiro, que isso que era, de certa forma, adolescente, um bocado como o autor adolescente que quer escrever literatura absurda, mas não quer ler o Kafka porque não me quer influenciar, porque quer ser, se calhar, melhor do que o Kafka, ou uma coisa assim, não o vou ler. Então, Portugal estava na mente do António Sérgio, que era filósofo e não historiador, nesse estado de uma certa imaturidade adolescente. Sem, ao mesmo tempo, comparando-se obsessivamente com Madrid, Paris, Londres, Berlim, São Petersburgo, mas fazendo-se de conta que não se comparava, para poder prosseguir na sua senda própria. Essa discussão entre estrangeiramento e casticismo, entre cosmopolitismo e nacionalismo, vem, curiosamente, até 1973. E bem, além de existir hoje, mas em 1973 há um momento crucial dessa discussão e que se passa entre Aveiro e Braga. Portanto, não se passa aqui muito longe. Na mesma semana em que a Maria Emília Brederó de Santos apresenta as teses do Medeiros Ferreira, onde aparecem os 3Ds e o S, portanto, democratizar, desenvolver, descolonizar e socializar, no Congresso de Aveiro, ele estava em Genebra, não podia vir, ela apresentou as teses por ele, essas teses depois vão ser estruturantes no Manifesto das Forças Armadas e de certa forma, vão ser estruturantes na primeira fase da nossa democracia. E eu diria, de certa forma, a fase, agora sendo mais político, a melhor fase do nosso regime, ou seja, aquela em que havia uma certa direcionalidade consensualizada entre nós. Aqueles 3Ds eram interpretados de uma maneira pelos comunistas, de uma maneira pelo PSD, de outra maneira pelo CDS e pelo Freitas do Amaral, de outra maneira pelo PS, etc. Mas estavam lá, guiavam-nos de certa forma. E isso é, em grande medida, o que nos tem falhado, de 2000 até agora. Vivemos nesta sucessão de pseudo-choques, mas sem propriamente uma ideia de para onde é que nos dirigimos. Mas desvio-me. Na mesma semana em que a Maria Emília Brederó de Santos apresenta pelo Medeiros Ferreira essas teses, que são, mais do que nada, creio eu... Caiu alguém? Não se magoou? Está tudo bem? Okay. Bem... Estavas a falar do Estado Novo. Estava a falar... Exato, pá, Aveiro e Braga. Quedas de cadeiras, Aveiro e Braga. Na mesma semana, em Braga, Jorge Borges Macedo apresenta uma comunicação, um congresso de História da Arte, que se chama Estrangeirados, um conceito a rever. E supostamente a gente lê aquilo e é um impecável texto historiográfico que desmonta o conceito do António Sérgio do ponto de vista do historiador impecavelmente. Isto não existia no século XVIII, é um anacronismo, não é uma expressão endógena, nunca quis dizer nada para eles, mas depois há ali qualquer coisa no meio desta seriedade historiográfica profissional toda que nos deixa a coçar o queixo.
algo que ele diz como o que conta para as forças vivas de uma nação, estou a citar de memória, é o que de dentro dela emerge, não é o que vem lá de fora. Portanto, basicamente, no meio daquela seriedade erudita académica, ele estava a dizer, exilados como o Medeiros Ferreira, não riscam para nada porque escolheram o lado de fora. Ame o odeixo, os que amam estão cá dentro, e esse é que fazem as forças vivas intelectuais da nação. Os que foram lá para fora não riscam para nada. Mal sabia ele que 3 ou 4 dias antes tinha sido apresentada a tese que, mais do que qualquer outra, ia estruturar um novo regime. E era uma tese, do meu ponto de vista, tipicamente estrangeirada. Tipicamente na tradição que vai do Ribeiro Santos ao Garrett ou António Sérgio e por aí afora. Ou seja, sim, há maneira de ser muito sério historiograficamente, às vezes escapando às grandes intuições acerca da política do seu tempo. E isto permite-nos, de certa forma, repensar qual deve ser, e eu estou em vias de certa forma, sempre repensar qual deve ser o papel do historiador e do ensino da história hoje em dia. Acreditando, de facto, que nós não evitamos erros por saber história. Que no passado os erros que foram cometidos não foram cometidos por gente mais estúpida do que nós. Eles eram tão inteligentes como nós. Os melhores diplomatas, os melhores generais, os melhores políticos meteram-se na Primeira Guerra Mundial de um momento para o outro. Mas há uma coisa que, de certa forma, falhou à historiografia dos anos 80 e 90. É que nós adotámos um tom acreditando nessa ideia de que a história não é mestra da vida, não se ensina história para evitar os erros do presente e do futuro, é, acima de tudo, para compreender o passado. Acho que nós, historiadores, transmitimos uma visão demasiado blasé de uma função social que a história afinal tem. E agora, de repente, vemos uma crise política que é, em grande medida, uma crise da memória. As pessoas tomam decisões sobre nacionalismo e cosmopolitismo, sobre a Europa e o resto do mundo, sobre conflito, sobre paz e guerra, que, em grande medida, denunciam, do meu ponto de vista, uma espécie de exaustão da memória. As pessoas já não sabem a catástrofe que aquilo dá, já o esqueceram, já não está na memória das gerações vivas, e nós estamos a correr atrás do prejuízo. Eu sinto-me muitas vezes a correr atrás do prejuízo, mais nas crónicas do que nos livros de história. E a ter que alertar, e é mais forte do que eu muitas vezes, para o quão errado isto pode dar. Em boa medida, isso tem a ver com o facto de, durante o otimismo, e que não foram só por muito criticáveis que eles sejam, e eu os critico, não é só um otimismo dos neoliberais e do Fukuyama e de todos os outros que acharam que a história tinha acabado e então, de certa forma, e estávamos desempregados e íamos fazer outras coisas. Toda a gente, na historiografia académica, de certa forma, despolitizou a historiografia. Não naquele sentido negativo de que eu falava há pouco e que é evidentemente ruim, trazer as lutas da política partidária para a historiografia e, no fundo, falsear, fazer batota com a história, mas despolitizar a história no sentido em que se esqueceram de fazer divulgação histórica, se esqueceram de escrever livros para o grande público, academizaram-se muito, especializaram-se às vezes demasiado. E isso faz com que, não tendo nós um debate histórico hoje em dia, eu não sei se evitaríamos os erros do presente e do futuro, mas estaríamos muito mais conscientes do que nos está a acontecer, sem dúvida, e isso, neste momento, é perigoso e deve levar-nos, na nossa sociedade, a revalorizar o ensino da história e a escrita da história para o grande público. Nós estamos praticamente no final, mas eu vou fazer aqui um... Eu só queria fazer um comentário sobre esta parte. Sim, mas, uma das coisas que os nossos dois convidados se queixam muito é que nos programas de televisão que fazem, geralmente têm muito pouco tempo, ou quase nunca, para falar de política internacional. E nos últimos dias eu percebi-me
Estamos a falar desta questão da história, da política com a história, e às 2 por 3 as pessoas podem ficar com a sensação, porque isso é tudo muito interessante, mas foi lá atrás, Primeira República, o Marquês de Pombal, isso não estou a perceber muito bem a influência no meu cotidiano. E há uns dias, nós estamos a viver um tempo em que há uma enorme tensão, os Estados Unidos querem, à viva força, voltar a ter mísseis de médio e longo alcance na Europa, estão a querer dar condições nucleares à Arábia Saudita, querem rasgar o pacto com o Irão e, portanto, vivemos tempos, como dizem os chineses, interessantes. E há uns dias, Mike Pence foi visitar Auschwitz com Netanyahu. E quando estavam a visitar o campo, ele, de propósito, disse: isto dos alemães, efetivamente, foi um desastre, mas os polacos também fizeram vista grossa e não quiseram saber do assunto. Ou seja... O que é verdade. Sim, não é mentira, mas... E agora é ilegal dizer na Polónia. Ilegal. Mas é alguém utilizar a história para colocar mais uma semente no mal neste caldeirão que por si só já é complicado. Ou seja, a história e a forma como olhamos a história e contamos a história pode e tem impacto nos dias de hoje, na forma como se está a fazer a política hoje e no que pode ser o dia da manhã. Sim, é verdade, mas há aí uns equilíbrios muito difíceis de fazer na prática, muito difíceis de fazer. Esta parte final da intervenção do Rui Tavares é muito interessante, eu concordo com grande parte dela, mas há uma questão que este tipo de aproximação à interpretação histórica tem um problema, que torna difícil perceber as mudanças qualitativas. Ou seja, eu acho que nos fenómenos do populismo, nos fenómenos Trump, Bolsonaro e por aí adiante, há elementos que não são apenas um remake do passado, mas são elementos qualitativamente novos. E quando nós temos tendência para olhar para o passado e pensar, bom, a ascensão do populismo, a ascensão do autoritarismo, a maneira como olhamos para os estrangeiros, a questão dos refugiados, parecem um remake de coisas que aconteceram no passado, ou nos anos 30, ou noutros períodos. Eu acho que nós temos tendência para não perceber, por exemplo, no Trump, que eu acho a personagem histórica dos dias de hoje mais interessante de estudar. Pode parecer bizarro, mas mais interessante de estudar. Porque é um homem que tem uma enorme intuição política. Ele tem depois tudo o resto, mas tem uma enorme intuição política, uma enorme ignorância, tem um enorme espudor, não tem muita lata, chamemos assim, portanto, para usar uma expressão do bem. Mas há uma coisa que ele percebeu, que é a melhor maneira de exercer nos dias de hoje, em que uma parte do discurso é não mediado nas redes sociais, de fazer passar soluções autoritárias, é questionar o valor da verdade, ou seja, transformar a verdade numa verdade tribal, a nossa verdade e a verdade deles. E isto tem elementos novos, que quer dizer, quase filosóficos, num certo sentido. Ele já fez, segundo a estatística do Washington Post, mais de 8 mil mentiras, incluindo mentiras diretas, mentiras por sugestão, mentiras por falsificação dos dados, mais de 8 mil mentiras. Portanto, nós não estamos apenas perante um mentiroso. Nós estamos perante uma pessoa que todos os dias, que faz 5, 6, 7 destas coisas, está a usar, está a pôr em causa a existência da verdade ou dos factos. Não vou aqui entrar na discussão filosófica sobre a verdade, que é uma discussão muito complicada. Pode não se saber o que é a verdade, mas sabe-se que é a procura da verdade. Não é? O Nietzsche tinha uma frase sinistra sobre a questão da verdade, que era, como ele era contra os judeus, dizia que a única frase interessante do Novo Testamento era a pergunta do Pôncio Pilatos, o que é a verdade, e por si a coincidência tinha sido feita por um romano e não por um judeu. Ele tirava essa conclusão. Mas a verdade é que o que ele está a fazer
é destruir a ideia dos factos, da verdade, se quisermos, em linhas gerais, e substituí-la por uma mobilização tribal, porque é absolutamente irrelevante o conteúdo. Ele inventa estatísticas, ele inventa factos que não existem, mas ele fala para um número significativo de pessoas, felizmente não são a maioria, mas um número significativo de pessoas, que se mobilizam à volta, se é ele que diz, não me interessa se ele está a dizer verdade ou mentira. Esta é a minha tribo, eu alinho com esta tribo contra a outra tribo e tudo que a outra tribo diz eu não ouço sequer. Isto é das coisas mais destrutivas do funcionamento da democracia que há. Põe em causa as mediações, põe em causa o saber, põe em causa a hierarquia dos conhecimentos e, portanto, nós estamos, nos dias de hoje, perante mecanismos de dissolução da democracia que são interiores. Enquanto nos anos 30 nós tínhamos pessoas, como aquela célebre revista do Marcelo Caetano, anti-isto, antidemocrática, ou até muito da propaganda do salazarismo, que eram antidemocráticas. Ou seja, colocavam-se fora do terreno da democracia a favor de uma organicidade da nação ou da tradição. Aqui não. O que nós estamos aqui é perante uma tribalização que funciona dentro da democracia. E funciona dentro da democracia com a dissolução e o recuo muito significativo de muitas coisas que nós considerávamos adquiridas. Por exemplo, a dissolução da privacidade. Demorou 200 anos a que as pessoas tivessem um módico de privacidade. Um módico. E não eram todas, eram aquelas que tinham as mínimas condições para não terem que dormir todos no mesmo quarto, poder ter cortinas nas varandas, viverem na cidade e, portanto, não estarem sujeitos à coação da aldeia, em que todos sabem tudo sobre tudo. Mas hoje, por exemplo, as gerações mais novas não atribuem grande valor à privacidade. E expõem-se de uma forma que muitas vezes se arrependem mais tarde, ou no Facebook, ou na disseminação de fotografias que nunca deviam disseminar. E, ao mesmo tempo, nós encontramos um discurso que considera que isto é bom. Eu já tive um debate com pessoas de blogs, daqueles blogs que a gente conhece mais despachados, e eles diziam, habituem-se, porque este vai ser o mundo que nós vamos encontrar. E o recuo na privacidade, o recuo na valorização do saber. Uma das frases mais comuns nas redes sociais é: eu não li este livro, mas ele é isto, isto, isto e aquilo. Ou eu não vi este filme, mas é isto. Portanto, e mais, a que se acresce depois uma espécie de arrogância, que é porque eu posso falar, teoricamente, para 300 milhões de pessoas, o que eu digo tem o mesmo valor do que aquilo que alguém que estudou toda a vida diz. E quer se queira, quer não, enquanto que a arrogância do passado, da ignorância do passado, era uma ignorância que tinha noção da ignorância e não gostava de ser ignorante, a arrogância dos dias de hoje é uma arrogância agressiva. E, portanto, nós estamos a criar um caldo de cultura, que é em grande parte também o resultado de uma democratização de acesso ao discurso público. Estas coisas têm sempre dois aspectos positivos e negativos, no qual há um magma que mais cedo ou mais tarde sai das redes sociais e vai para a rua, isso é uma questão de tempo, e esse magma põe em causa tudo, põe em causa o jornalismo, põe em causa a mediação das profissões, põe em causa os sindicatos, põe em causa os partidos e favorece uma espécie de pseudo-democracia direta em que a minha opinião vale a mesma que as outras, mesmo que eu não saiba nada sobre aquilo que estou a falar. E este igualitarismo que é cada vez mais forte e que é um igualitarismo em grande parte baseado na ignorância, gera uma cultura que de facto põe em causa o conjunto da democracia. Eu aqui volto aos gregos. Os gregos sabiam que isto era assim. Os gregos, eu acho que vale a pena voltar de novo a estudar o que os gregos escreveram sobre a democracia e o que os gregos escreveram sobre a demagogia. Um dos aspectos que não lhes escapava era que a demagogia era muito parecida com a democracia. Há muitos mecanismos da democracia que são parecidos com os da demagogia. A grande diferença é a existência de mediações, ou de leis, ou do procedimento das leis, ou de procedimentos democráticos. Ou seja, a mera vontade popular, emitida
por milhões de tweets ou por milhões de Facebooks, não é por si só uma afirmação da democracia, se não for acompanhada pelo primado da lei. É por isso que quem diz que o Hitler ganhou as eleições democraticamente esquece que ele ganhou as eleições democraticamente, mas logo a seguir saiu do terreno da democracia porque a legislação que publicou não era democrática. Portanto, portanto, nós temos uma tarefa cultural muito complexa, que existe muita coragem cívica, que devia obrigar as pessoas a ter um conjunto de códigos que deviam ser ensinados na escola desde o ensino primário. Por exemplo, as pessoas deviam compreender o que é que significa a comunicação dos adolescentes. Os adolescentes em Portugal, em média, trocam 250 mensagens. Primeiro é no SMS, hoje é no WhatsApp e tudo. A pergunta que nós temos a fazer, eles estão a falar? Não, eles não estão a falar. Eles estão a dizer uns aos outros, estamos presentes. Ou estamos aqui e tu estás ali. E esta presencialização e este excesso de presente que favorecem as novas tecnologias, este excesso de presente põe em causa exatamente os mecanismos democráticos. Porque numa sociedade em que nós temos, em que todos os códigos partem de uma absoluta presença na sociedade, é uma sociedade que não tem silêncio, é uma sociedade que não tem tempo a pensar, é uma sociedade em que muito dificilmente passa um argumento, porque um argumento implica 3 frases e, portanto, implica um encadeamento lógico. É uma sociedade em que, objetivamente, nós não conseguimos fazer o upgrade daquilo que nós sempre consideramos o adquirido da democracia. O caso dos telemóveis, que eu acho que são muito mais importantes no condicionamento social que os computadores, ou até do que a internet. Os telemóveis são usados pelos mais jovens e, em grande parte, pela geração que já começou a crescer e, portanto, em alguns casos, pelos pais desses mais jovens, essencialmente como instrumento de controle. Não são usados como instrumento de comunicação, são usados como instrumento de controle. Não se destinam a dizer, olha, eu preciso de 3 peças dos carros para a minha oficina. Telefonemas, sem dúvida, desse tipo, mas a maioria dos casos é onde é que tu estás. Aqui é uma pergunta que não se fazia no telefone fixo. Onde é que tu estás? Ou variantes do onde é que tu estás. E se nós somarmos aos telemóveis a tendência para esses objetos se colarem ao nosso corpo, se colarem à nossa roupa, e a prazo interferirem diretamente com o nosso sistema nervoso, coisa que já é tecnologicamente possível, coisa que já existe quase nos jogos. Há 2 aspectos de vanguarda, porque são os mais lucrativos em todas estas coisas. São os jogos e a pornografia. É espantoso que as pessoas que escutam a internet nunca falam da pornografia, que é um dos grandes consumos da internet. Mas os jogos e a pornografia, que são muito rentáveis, são mecanismos que estão a empurrar os devices para se colarem ao nosso corpo. E colando-se ao nosso corpo, eles têm capacidade de poder impedir-nos de substituir o real pelo virtual. Coisa que já acontece em muitos casos. Por exemplo, o tempo dos mais novos é um tempo mais acelerado do que o tempo dos mais velhos. Porquê? Porque desde o início ele é subordinado às imagens em movimento e às imagens em movimento rápido. Seja na televisão, seja nos jogos de vídeo. Mas as pessoas já têm hoje, eu às vezes digo às pessoas que as pessoas pensam que os devices não se colam ao corpo. Um número significativo de pessoas nesta sala tem um device colado ao corpo, que é o relógio. Agora muitos têm o telemóvel, mas muitos têm relógios, que eu vejo sempre quando há. Os relógios não transmitem nenhum tempo real. Transmitem o tempo das fábricas. Os relógios são um mecanismo que se generalizou desde o século XIX, princípio do século XX, para obrigar as pessoas que vinham, em muitos casos, do sol a sol e que tinham apenas uma relação com o tempo que tinha a ver com a luz ou com a noite, para poderem ter o tempo fabril. Daí que as antigas fábricas no meio tivessem sempre um grande relógio. Portanto, nós somos condicionados. Mas estes relógios iWatch mais modernos têm uma coisa que permite ver as pulsações. Aparentemente é útil para os médicos saber tensão. Mas tem uma outra pequena coisa, que é que permitem transmitir para outro
a informação das pulsações. E alguns jovens que são mais espertos usam aquilo muito bem, sabem como? Como se fosse um detector de mentiras. Gostas muito de mim? Gosto imenso de mim, mas olha que eu não assisti a nenhuma... É mesmo assim. É mesmo assim. A gente acha normal trazer um detector de mentiras. Um detector de mentiras. A gente acha normal que os telefones tenham georreferenciação e que possa saber-se de onde está a outra pessoa. Pega lá, minha querida, e está para a esposa, ou para a amante, ou para a namorada, ou lá o que é, este telefone novo, que entre outras coisas me vai permitir não ficar preocupado se ficares atrasada numa bicha de trânsito. As pessoas deviam ser educadas para dizer não. Não tens nenhum direito de saber de onde é que eu estou. E estas coisas deviam fazer parte de uma educação democrática para os dias de hoje, sob pena de nós estarmos... Esta presencialidade é sinistra. Porque esta presencialidade, por exemplo, põe em causa o princípio da democracia representativa, em que nós damos uma parte do nosso tempo a alguém para decidir por nós durante 3 anos. Ou no caso do Senado americano, ou nos casos de alguns das presidentes, durante 5 anos, ou 6 anos, ou 7 anos. Quanto mais for... Para quê? Para que as pessoas possam tomar em democracia decisões difíceis no princípio e decisões fáceis no fim. É um mecanismo normal em democracia. Tudo isto está a ser posto em causa. E, portanto, para retomar o tema, ou seja, há hoje fenómenos que não se devem à tecnologia, devem-se à sociedade. A utilização, o modo como nós estamos a utilizar estes devices, são resultados de mudanças sociais profundas. Uma das coisas mais importantes é a solidão. A solidão nas cidades. A dificuldade em ter relações com sentido, de vizinhança, de proximidade, de mobilização, substituídas pelos likes e os não likes do Facebook. Quantos mais likes, quantos mais amigos no Facebook, menos amigos na realidade. É quase sempre essa a correlação. Portanto, nós estamos a criar um ersatz de vida muito lucrativo, é um grande investimento, no qual a virtualização nos impede de aceder a uma realidade complexa e que valoriza... É como se a gente, quando chegasse à internet, pusesse um espelho à frente. O que é que eu encontro na internet? O meu espelho. As opiniões que eu gosto. As coisas que eu gosto. Que só leio essas, não leio as outras. Os argumentos que eu gosto. As imagens que eu gosto. E, portanto, esse espelho é um enorme empobrecimento da nossa relação com a realidade. A história pode ter aí um papel. Eu sou muito partidário principalmente nas escolas, de uma coisa que os americanos fazem, que é uma coisa retórica, que é começar por uma história engraçada. Não há nenhum problema em começar com uma história engraçada se ela for rigorosa. E as pessoas acham graça à história. Por exemplo, vocês sabem porque é que o Lenin, ao fim de 3 meses da Revolução Russa, dançou? Imagina o Lenin a dançar. Dançou porque a Revolução Russa ultrapassou em um dia o número de meses da Comuna de Paris. Portanto, e depois, a partir daí, pode-se começar a falar de todas estas coisas. E isso é um aspecto pedagógico importante. É muito importante saber história, mas eu não sou muito otimista. Eu só sou otimista quando as pessoas resistem, não têm complacência, respondem torto, são agressivas face a estas características do mundo moderno. Eu não tenho nenhuma obrigação de responder aos e-mails que não solicitei. No entanto, passo por mal criado por não responder. Reparem que isso não acontecia no passado. Eu, para conseguir trabalhar, desligo o telefone durante 15 dias. Sou a coisa mais tenebrosa para a organização destes eventos, que andam ali a telefonar-me. Eles sabem. Mas há coisas que a gente não tem obrigação. Não tem obrigação de estar sempre presente. Não tem obrigação de estar sempre disponível. Não tem obrigação de estar sempre a ter ruído, barulho. Precisa de tempo a pensar. E isso é uma coisa fundamental para defender a democracia nos dias de hoje. Compreendo e acompanho perfeitamente nisso. Aliás, utilizou uma frase que, quando a disse 2 vezes, senti um arrepio, que é: onde estás,
Parecia que está a ouvir a minha mulher. Não é que eu esteja em sítios onde não devo estar, mas a culpa judaico-cristã faz com que eu fique sempre arrepiado quando me perguntam onde é que eu estou. Mas tem o direito de estar onde não deve estar. E Senão outra não há coisa, sociedade. o que o José Pacheco Pereira esteve a falar sobre o Trump e os mecanismos fez-me lembrar um livro muito interessante que eu espero que chegue a Portugal rapidamente, que se chama A Crítica da Vítima, de um filósofo italiano chamado Daniele Giglioli, e que fala exatamente de um dos pilares em que assenta o programa de Trump, que apesar de dizer Make America Great Again, o discurso é sempre o da vitimização, porque são os mexicanos que vêm para cá trazer a droga e violar, porque são os chineses que estão a fazer isto, porque são os iranianos, e é sempre o discurso da vítima para justificar tudo. Não a vítima que quer deixar de ser vítima e ultrapassar, mas a vítima que aproveita ser vítima para justificar tudo aquilo que vai fazer. E é um ensaio curtinho, mas muito interessante sobre este mecanismo. Tu acompanhas esta... Eu queria fazer um contraponto otimista, mas de um tipo muito específico de otimismo. Eu tenho fama de otimista, mas depois as pessoas ficam sempre desiludidas, porque o meu otimismo é aquilo que se chama otimismo trágico. Não é? O otimismo trágico é... eu nem diria a capacidade, mas a vontade de extrair sentido das piores catástrofes morais da espécie humana. É isso o otimismo trágico. Uma característica que a história da tecnologia tem é que as coisas, uma vez inventadas, não podem ser desinventadas. Portanto, nós temos que viver com a tecnologia que foi inventada. O que às vezes pode ser inventado e desinventado são as outras coisas. As ideias culturais e políticas que entram na moda e que saem de moda, etc. Mas, quando se inventou a imprensa, não se desinventou a imprensa. E a invenção da imprensa, que nós vemos de longe como sendo, como ela é, quando vista no longo prazo, um enorme contributo para o progresso humano, se quisermos usar essa expressão, quando vista na microhistória, a coisa não é bem assim. Claro, mais imprensa, mais livros, mais conhecimento, mais debate, mais troca de ideias, nada a opor. Mas eu vivo fascinado com aquela geração, a geração de Erasmus, não é a geração Erasmus, também vivo fascinado com a geração Erasmus, mas estamos a falar com a geração de Erasmus, a de 1500. Quando o Martinho Lutero prega, primeiro com a boca, depois com um prego mesmo, as suas 95 teses, primeiro escrevendo uma carta ao arcebispo para debater esta coisa das indulgências, não me parece bem, e depois a seguir pregando lá na porta da igreja em Wittenberg, quem quiser vir discutir isto comigo, venha discutir isto comigo. E umas semanas depois, aquilo estava impresso. E uns meses depois, corria aos milhares pela Alemanha toda. Estamos a viver um momento desse, um momento em que a história das ideias e a história da tecnologia engrenam uma na outra e multiplicam a potência do que se está a dizer de uma forma que, para nós hoje nos parece excelente imprensa, para eles lhes pareceu muito rapidamente assustador, e digo, para o próprio Lutero. Os primeiros debates entre ele e o Johann Eck fazem uma referência ao próprio fascínio deles pela nova tecnologia, um bocadinho como os bloggers, no início da revolução dos blogs, eram muito autorreferenciais, porque o Eck escreve um livro contra o Lutero que se chama Obeliscos, e o Lutero responde com um livro chamado Asteriscos, e ambos estes títulos são de elementos tipográficos, os obeliscos e os asteriscos. Asteriscos é um nome que a gente ainda conhece, os obeliscos são aqueles que parecem uma cruzinha, são notas à margem para chamar a atenção para qualquer coisa que está, por exemplo, errada. E, portanto, eles estão a participar em polémicas através do impresso, e estão fascinados com aquela tecnologia nova do impresso que lhes permite, de repente, são famosos na Europa toda, e são mesmo famosos na Europa toda. Mas isto é 1517, é um ano depois da edição da Utopia do Thomas More. Em 1524, o mesmo Lutero está a dizer aos líderes das revoltas dos camponeses, que basicamente defendiam coisas que ele tinha defendido uns anos antes: cuidado, a gente sabe como é que estas coisas começam, não sabe como é que elas acabam, e acabaram com dezenas de milhares de mortos.
E depois daí para as guerras da religião, etc. Por isso, essa é a parte do trágico no otimismo trágico. As coisas podem correr muito errado, mas elas poderão voltar a correr certo, ou poderemos vir a fazer com que elas corram certo, com que elas deem certo, quando soubermos combinar, fazer encaixar a tecnologia que nós não podemos desinventar com a sabedoria, essa tal sabedoria antiga, que é um fio condutor da nossa moralidade, se assim quisermos. Outra geração que me fascina é uma que não cesso de me espantar como ela é importante para nós e nós conhecemos muito pouco, é a geração de um sábio chamado Al-Farabi e de outro sábio chamado Al-Khwarizmi. São os dois de uma das regiões mais pobres do mundo hoje em dia e mais iletradas, o Afeganistão, o Uzbequistão, o Cazaquistão. Vieram os dois para o Ocidente, o Al-Farabi para aprender grego porque queria ler Platão e Aristóteles. Antes disso ele era um jovem músico, vinha de Samarcanda e tal, e é o tipo que dá origem à nossa palavra alfarrábio. Curiosamente só existe em português com esta acessão. Vem do nome desse filósofo de antes do ano 1000. O Al-Khwarizmi dá origem à palavra algoritmo. Esta que está nos tais dispositivos que temos dentro do bolso. Coitado do Al-Khwarizmi, não tem culpa nenhuma, era também um grande sábio, um grande matemático, não tem culpa nenhuma de, na minha metáfora, estar aqui a servir como exemplo, como emblema, por exemplo, do que o governo chinês está a fazer na China, em que hoje em dia toda a gente é vigiada, em que é atribuída uma notação social às pessoas pela sua presença na rede, etc., por aquilo que dizem, que não dizem. A notação pode subir, pode descer e tem uma série de impactos na vida cotidiana importantes. A pessoa pode ou não viajar dentro da China, pode ou não ter acesso a crédito, pode ou não uma série de coisas. Este é um mundo terrível, orwelliano, pior do que aquilo que o Orwell imaginaria, porque não é só com a televisão, é com uma série de outras coisas. Eles têm pontos que vão perdendo, pontos de Exatamente. cidadania. Se comprarem jogos de consola a mais, desconta pontos. Juntemos a isso as câmaras que estão por todo o lado, que as pessoas exigem pela sua segurança, mas que têm software de reconhecimento facial. Portanto, aí não há mesmo hipótese de estar no lugar errado sem que alguém saiba. Este é um pesadelo. Mas a tecnologia não se desinventa. Como é que nós podemos fazer? Eu creio que a única maneira, aquilo que ainda me dá alguma esperança de conseguirmos acertar, nós vivemos num momento das nossas vidas em que os pesadelos parece que estão todos a andar à frente dos nossos sonhos. Temos tecnologia para cumprir com os nossos sonhos, mas os pesadelos políticos, culturais, estão todos a andar à frente. Para acertar o passo, nós precisamos de mais Al-Farabi para compensar o Al-Khwarizmi. Ou seja, mais sabedoria, mais livros, mais alfarrábios para compensar os algoritmos. E, de certa forma, com as nossas grandes diferenças, e nomeadamente até mais temperamentais, não é? Entre pessimismo e otimismo, eu acho que há uma semelhança grande. Que é esta pulsão por dizer: as bibliotecas ainda são importantes. Estas, como esta que temos aqui. Os alfarrábios ainda são importantes. Por um lado, não valem nada perante uma internet que tem milhões e milhões de terabytes em todo o lado. Por outro lado, uma frasezinha com 2.500 anos permite-nos abrir um mundo inteiro na nossa cabeça. E uma frasezinha dessas pode, de facto, salvar-nos no momento certo. E isso é o que nós temos que fazer nestes tempos, que vão ser tempos sombrios. De facto, estão-se a preparar para isso. Já não há propriamente como iludirmos em relação a isso, mas ainda temos a obrigação de... O tal Al-Farabi, que era um tipo que gostava era um filósofo, era um filósofo, gostava de Platão e Aristóteles, mas a certa altura o tribalismo entre muçulmanos, cristãos e judeus é tão grande, e dentro dos muçulmanos é tão grande, que ele a certa altura não tem mais hipótese nenhuma se não admitir que vai perder, e ele perde, depois é recuperado aqui na Península Ibérica, e ele escreve um livro otimista em relação à democracia, mais otimista do que Aristóteles, diz que da cidade democrática pode nascer uma cidade virtuosa se houver sabedoria. E para haver sabedoria, claro que a religião é importante, o Corão é muito importante, como não o diria ele numa fase daquelas, a experiência sensível também é importante, mas
há um terceiro tipo de conhecimento, que é o conhecimento que vem dos nossos raciocínios, da nossa dedução, e essa é a filosofia, permite chegar à felicidade e, portanto, ele quase que está a dizer no fim do seu livro, não matem a filosofia. Ele, na geração dele, sabia, eu já perdi. Mas se eu conseguir deixar este pedacinho de sabedoria, e se ela, de alguma maneira, transitar para a geração seguinte, eles ainda vão fazer qualquer coisa com isto. A ignorância não terá ganho, não terá ganhado completamente. E se as coisas virarem para o pior, a nossa obrigação moral passa a ser essa. Preservar um bocadinho dessa sabedoria. Ver se ela passa pela nesga da porta e outros, se calhar, depois saberão fazer melhor e saberão resolver o dilema de andarmos com estes dispositivos que já não vamos desinventar, mas se calhar vamos usá-los para fazer democracia. Não democracia direta, como alguns imaginam, mas democracia deliberativa. Uma democracia que dê tempo ao tempo, que dê tempo às pessoas de aprenderem mais, de mudar de ideias. Acho que não vai ser para já. Acho que para já não estamos a ter o que vemos à nossa volta, não permite ser otimista no curto prazo. Mas a possibilidade técnica está lá. Pode ser usada para o bem. E, portanto, se deixarmos estas sementes aqui, pode ser que alguém as apanhe. Rui, eu jogo na equipa dos pessimistas e aquilo que eu te posso dizer é que nós temos tempo. Tu vais chegar cá, mas e a gente espera, não é? Os otimistas, mais cedo ou mais tarde... Os otimistas estão sempre tramados, hein? Porque quando um otimista acerta, nunca ninguém lhe bate palmas. Quando um pessimista acerta, ele já dizia. Um otimista, quando acerta, toda a gente diz, olha que bom, não aconteceu. A minha objeção com o otimismo é que não penso que ele tenha o mesmo valor, para utilizar uma expressão filosófica, heurística do que o pessimismo. É assim, eu acho que é muito importante atuar em função da lei de Murphy. Se uma coisa pode correr mal, tem muitas probabilidades de vir a correr mal. E quando se raciocina assim, é-se mais prevenido. Pode não se conseguir travar as coisas, mas é-se mais prevenido em relação às consequências das coisas. E, portanto, eu acho que do ponto de vista intelectual, a atitude pessimista dá mais frutos. Os otimistas acabam por ter sempre uma espécie de contentamento interior. Mesmo que sejam muito insatisfeitos, há sempre ali um contentamento interior na crença que as coisas podem mudar. Bom, mas não e é acabam mais tarde ou mais cedo a fazer cataplanas na televisão. Não é? Exatamente. Não, mas isso não são os otimistas trágicos, são os otimistas irritantes. São os outros. Não, é pior do que isso. É uma cedência. E eu sou amigo do António Costa, como toda a gente sabe. É uma cedência muito perigosa nos dias de hoje para substituir a política pelo entretenimento. É certo que é para ganhar votos, mas a progressiva substituição de programas sérios por programas cómicos, de espaços de documentário por espaços cómicos, mais ou menos de engraçadismo, por muito bons que sejam, e transformar toda a ação política em mecanismos de entretenimento, significa uma desvalorização de um dos elementos que nós temos que defender para ter uma democracia. Nós, para ter uma democracia, temos que ter 3 elementos. Eu farto-me de repetir isto, não adianta nada, não é? Mas, que é, nós temos que ter logos, nós temos que ter, portanto, raciocínio, pensamento lógico, nós temos que ter ethos, ou seja, valores morais, aquilo que os italianos chamavam a virtude e os romanos chamavam a virtude, e nós temos que ter pathos, os afetos. O que acontece hoje é que o mundo está muito desequilibrado para o pathos. E isso faz com que as imagens sejam muito poderosas, as imagens em movimento sejam muito poderosas, e, portanto, os mecanismos de manipulação são muito associados ao pathos. E o pathos, se é importante nas relações humanas, e não pode substituir o logos. E reparem o que é que acontece. Eu, às vezes, dou um exemplo caricato, mas que eu tenho a certeza que é absolutamente verdadeiro. Se alguém entrar na Assembleia da República e tropeçar num tapete e cair diante das câmaras, tem mais probabilidade de passar no noticiário da noite do que se fizer um grande discurso. Não tenham dúvida absolutamente nenhuma que isso acontece. Podem arranjar lá um invólucro para passar, mas passam o tipo a cair. Se não se magoar muito e tal, melhor ainda. O problema dos discursos, por exemplo,
há uma dissolução do papel racional da vida política. É por isso que estas coisas cataplanas são péssimas do ponto de vista social, educativo, cultural da democracia. Por uma razão. Para termos um discurso que tenha conteúdo lógico, ele tem que ter argumentos. E tem que ter pelo menos 3 frases ou 3 encadeamentos para explicar uma ideia. O que é que acontece? Acontece que isso não cabe nos soundbites televisivos. O que é que cabe nos soundbites televisivos? São as frases engraçadas. São as frases assassinas. Essa era a teoria, por exemplo, do Independente. O Independente tinha os títulos todos construídos assim. E eles eram muito criativos, o Portas era muito criativo, o Miguel Esteves Cardoso eram tudo criativos e faziam títulos desta natureza. E esses títulos podem ser muito atrativos, porque são muitas vezes metáforas, até às vezes metáforas muito criativas, mas não tem nada a ver com o conteúdo lógico das notícias, que são sempre subsumidos em relação ao valor do pathos. Portanto, nós vivemos numa sociedade predominantemente patológica, até sem o sentido pejorativo de uma sociedade no qual a manipulação social se faz pela imagem. O grosso da manipulação é pela imagem. E quando não é pela imagem, é pela frase assassina, ou pela boca, ou pelo insulto. E isso é a indústria das redes sociais, é a indústria do Instagram, é a indústria do Pinterest, é a indústria dessas coisas todas. É mau que em teoria não seria. Mas a verdade é que, por exemplo, se forem ver o noticiário hoje, de qualquer estação, mas são melhores, outras são piores, onde é que eles são dominados por histórias que movem com o afeto das pessoas. Doenças, perdeu o filho, ou foi com o filho para não sei de onde e tal. E o conteúdo lógico no conjunto é quase nulo. É quase nulo. E isso significa que do nosso discurso público, da nossa narrativa democrática, a razão está em grande parte excluída. E isso é sinistro para nós nos podermos entender uns aos outros, porque significa que não precisamos nos ouvir. Precisamos é ficar muito contentes ou muito tristes, muito impressionados ou muito